fundamental a gente ter essa integração, que a gente precisa entender que o emagrecimento ele pega vários pontos, né? Então a gente tem várias áreas. Por exemplo, a gente precisa trabalhar o mental, o psicológico, né? Porque é ali que estão também as causas dessa questão do peso, ali que estão enraizados nossos comportamentos, né? Por exemplo, comportamentos errados em relação à comida, então a gente precisa mudar isso. A parte da atividade física é super importante, não só para a questão, né, de saúde, de disposição, mas ela o exercício físico nessa parte de emagrecimento ela é muito fundamental, porque, por exemplo, ele consegue acelerar o metabolismo, ele consegue melhorar as mitocôndrias, né, ele consegue fazer queima de gordura, ganho de massa magra. Quanto mais massa muscular você tem, mais gordura você queima, então tem toda essa função. E aí vem a parte também da parte da nutrição, a parte alimentar, para que a pessoa tenha consciência mais assim do que comer, né? Voltando, óbvio que eu sou contra dietas e restrições, etc e tal, mas eu tenho uma alimentação para a sua saúde mesmo, né? Então, assim, o que é mais adequado para mim? O que é mais adequado para o meu corpo? Né? Um tratamento mais individual. Então, quando a gente une todos esses profissionais, é como se você fizesse um círculo completo, né? Você colocasse cada área do corpo humano, você tá ali abraçando isso para que o resultado seja realmente ali 100%, né? Senão fica sempre uma perna pendendo ali. A parte do psicólogo, né, essa parte mental, ela é fundamental, porque a gente precisa entender também justamente o porquê dos comportamentos. Quando a pessoa ela quer emagrecer, muitas vezes ela tenta fazer uma dieta ou melhorar a alimentação, ou até mesmo fazer uma atividade física, ela não consegue. Né? Então eu falo que a parte mental ela vem trazendo esse como. Que é, por exemplo, se a gente fala assim, para você poder emagrecer, tem que ter controle na comida, tem que fazer atividade física, mas como que eu faço isso se eu não consigo? Né? Então ela vem sendo esse como que eu vou conseguir mudar meus hábitos alimentares, como que eu vou conseguir ter ânimo para poder fazer uma atividade física, como que eu vou mudar os meus comportamentos e também conseguir entender, né, por que eu criei esse peso, por que eu criei essa compulsão, ou seja, qual o problema for da pessoa ali ligado nessa parte alimentar, essa parte do corpo. É muito importante também trabalhar a questão da autoimagem, porque, por exemplo, tem muitas pessoas que têm distorção da autoimagem, por mais que emagreça, não consegue ver que emagreceu, né, ou faz uma cirurgia, não consegue ver resultado. A gente precisa também trabalhar essa questão da autoimagem, então isso tudo a gente faz com a parte mental, né, então a parte de terapia entraria nisso. Ele vem para mexer mesmo no nosso físico, né? Então acelerar o metabolismo, entender qual seria o melhor exercício para você, qual o melhor horário. Tem exercício que você consegue aumentar o seu metabolismo por 48 horas, ver como é que tá a questão de massa magra e gordura, né? O objetivo sempre no emagrecimento tem que ser você perder gordura e manter a massa magra. Então, às vezes, se você faz um exercício ou uma alimentação sem acompanhamento, você acaba fazendo o contrário, você acaba perdendo massa magra e mantendo gordura, né? E o importante até para nossa saúde cerebral, é manter a massa magra. Muitas pessoas têm dúvidas assim no que comer, sabe, assim, tipo, que horas comer. A gente tem muitos mitos ainda em relação à alimentação, né? Isso é proibido, tem culpa se comer isso, mas que horas que eu posso comer isso? Então, para você poder até mesmo saber, tem vários testes super interessantes, assim, de qual alimento é importante para mim, né? Tem um teste que a gente faz até em consultório, que é para ver intolerâncias alimentares. Porque, assim, não é porque brócolis é saudável que vai ser para todo mundo, né? Então, assim, o que meu corpo aceita, né? O que é o melhor para o meu corpo? Então, fica uma coisa bem mais personalizada, né? Assim, do que eu devo comer, o que vai me fazer sentir bem, até para você mesmo, a pessoa conseguir avaliar determinado alimento, me dá energia, me tira energia, me dá disposição, tira a disposição. Então, por isso que é importante, porque você consegue ir adequando aquilo ali ao seu objetivo também, né? Qual que é o meu objetivo, o que eu quero, o que eu espero. E conseguir fazer isso, quando tem principalmente esses 3 profissionais integrados, fica muito mais personalizado. E você consegue também um resultado mais rápido, você também consegue, né, uma melhora na saúde como um todo, né? Então tem vários outros benefícios também. Por exemplo, né, tem muitas pessoas que falam de frutas, até banana, mas banana é muito calórico. Mas tem que comer banana só antes do exercício ou depois do exercício, sabe? Assim, então esses mitos, assim, a gente precisa tirar esses medos, essas culpas em relação à alimentação, né? Até mesmo, tipo, quero comer um doce, acho que eu não posso. Eu tenho que comer só no final de semana, quando eu tenho meu dia do lixo. Tem gente que, por exemplo, às vezes fica muito confuso nessa questão de, tipo, mas se eu comer um docinho, nossa, acho que eu perdi tudo que eu já tinha feito. Então agora eu vou comer mesmo, sabe? Assim, então a gente precisa tirar essas culpas, esses medos, fazer a pessoa conseguir entender melhor, assim, tipo, o que meu corpo tá pedindo. Porque às vezes eu falo, tá com vontade de comer algum doce. E às vezes é porque seu cérebro tá precisando, ou uma questão de gordura que seus corpos tá precisando ali, daquela fonte de poder produzir um hormônio. Aí você fala, não posso, né? Isso engorda. E quando você tá comendo uma banana, uma maçã, aí você já beliscou tudo até você chegar naquilo que você quer. Né? Então, assim, poder ouvir o seu corpo, como que você quer
come sem culpa, mas vai comer numa quantidade adequada. Então, tirando esses medos, né, que a gente tem, tipo, tal alimento engorda. Então, para eu poder ser magro, eu tenho que viver só de ar, água e alface, sabe assim? Então, não, você pode comer de tudo, desde que você saiba o que o seu corpo está pedindo, a quantidade adequada para o seu corpo. Né? Então, são esses mitos, assim, que a gente tem que tirar, medo de deixar sobrar comida, tipo, eu não posso deixar comida no prato, né? Então, tipo, essas coisas, várias crenças que a gente vai tendo aí, que a gente vai crescendo com elas, que precisam ser quebradas. O que vale é você respeitar o seu corpo, né? Eu costumo dizer que a gente precisa raciocinar. A gente, às vezes, fala assim, daquela pessoa ali, magro de ruim, come de tudo e não engorda. E a gente precisa prestar atenção nisso. Ele come de tudo e não engorda, mas ele come numa quantidade adequada. Ele come quando ele tem realmente fome, quando ele tem vontade daquilo. O problema não é o que a gente come, é o quanto eu como. Então, a questão é, por exemplo, eu posso comer um doce, posso comer um chocolate normal. Eu sou uma que, por exemplo, eu falo, se for pra comer chocolate meio amargo, eu prefiro nem comer. Eu acho aquilo horrível, sabe? Se é pra comer alguma coisa que é pra me dar prazer, eu vou comer o que eu gosto. Só que a questão é, eu preciso prestar atenção no sabor do alimento. Então, quando você começa a comer uma coisa que você tá com muita vontade, ou que você tá com fome, aquilo ali vai ser tipo, nossa, delicioso, tô no paraíso. De repente, o sabor vai ficando comum. Você já vai ver que você tá comendo por comer. É a hora de parar. O seu corpo sabe falar pra você o quanto você precisa comer. Ali que significa que é a sua vontade, né? Que o seu corpo precisava, ou do açúcar. Ali é a hora de parar. Então, a questão não é o que eu como, é a quantidade que eu como. Então, assim, respeita o corpo, sabe? Igual, por exemplo, eu tenho vontade de comer um brigadeiro. Se eu comer um brigadeiro de batata doce, gente, não tem gosto de brigadeiro. Vai me desculpar, não é brigadeiro. Você não vai nem perder a vontade de comer brigadeiro. Não vai comer um brigadeiro? Vai, come o brigadeiro. Come sem culpa. Mas é isso, presta atenção no sabor. Começou a sentir que tá perdendo o sabor, sabe, que não tá aquela coisa mais deliciosa, tá ficando uma coisa comum, é ali a hora que você tem que parar. Ali o seu corpo já pegou o que ele precisava, e eu garanto que não vai engordar. Sabe, assim, agora, se por exemplo, já senti aqui que já tô satisfeito, mas vou continuar comendo, é o excesso que faz mal. Então, assim, não acho que vale a pena doce fitness, tem doces fitness que são mais calóricos que doce normal. Assim, come o que você quer. Sabe, a gente precisa parar de ter esse medo da comida, porque brigadeiro engorda. Se o brigadeiro engordasse, todo mundo que come brigadeiro na boca tinha que virar uma bolota na mesma hora. Não é o brigadeiro que engorda, é a compulsão que engorda, né? A quantidade que você come, e é a culpa. A gente tem que entender muito aí na questão da nossa mente, né? Por isso que a parte psicológica, terapêutica é tão importante. O que eu mando pro meu corpo, ele já vai muito fazer aquilo. Então, se você comer e pensar, ai meu Deus, eu tô engordando, essa mensagem que eu tô mandando, realmente isso funciona, né? Isso é comprovado cientificamente, não é uma coisa assim, pessoal, fala isso. Não, já é comprovado cientificamente essa questão de que você fica pensando, que você fica mandando, onde você põe o seu foco, aquilo acontece. Então come sem culpa, mas come com consciência, né? Tô com fome, eu vou comer, então vou prestar atenção, e assim que eu sentir que eu tô satisfeito, que eu tô saciada, eu paro. Até porque depois, se eu quiser, eu posso comer de novo. O problema é que as dietas são todas baseadas em restrição, e as pessoas têm mania do quê? Deixa eu despedir, deixa eu comer tudo logo, né? Então a gente acaba comendo em excesso, por também essas crenças que a gente tem ligadas à dieta, que são todas erradas e só foram criadas para nos fazer sentir frustrados. Primeira coisa é ler a embalagem, né? Todo rótulo, os primeiros ingredientes sempre são assim, o que tem de maior concentração para o de menor concentração. Então, por exemplo, se eu pego um rótulo e tá assim, ingrediente, açúcar em primeiro, significa que tem muita concentração de açúcar. Então é só você ir vendo ali o rótulo, os primeiros sempre tem a maior concentração ali de açúcar. Mas é isso que você falou, tem que ter muito cuidado. Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, eu vou comer uma tapioca em vez do pão francês. E a pessoa às vezes nem gosta de tapioca. Ela vai fazer um sacrifício absurdo para comer tapioca. E tapioca é extremamente calórico, é uma farinha ali branca também, sabe? Então assim, a vantagem da tapioca, por exemplo, se a pessoa tem uma doença celíaca, se ela tem um problema com glúten, realmente a tapioca não tem glúten. E o pão francês tem. Mas se for questão de emagrecimento, caloria é a mesma coisa, como que você gosta? Sabe assim? Então é até um pouco de cuidado com esses mitos, assim, é aquilo que eu falei, aprender a ouvir, aprender a respeitar o nosso corpo. O nosso corpo sabe o que ele precisa, a quantidade que ele precisa, que a gente não escuta. O nosso corpo, né, que é isso que eu falei, a vontade de comer tal coisa. Mas isso não, né? Deixa eu ver aqui uma maçã, uma outra coisa. Então, assim, respeitar mais o nosso corpo também. Eu costumo sempre fazer um exercício para as pessoas entenderem, né? Por exemplo, se eu falar para você agora, assim, procura ao seu redor e conta quantas coisas pretas tem aí ao seu redor. Dá uma olhadinha e procura quantas coisas pretas você vê. Agora fecha os olhos e me fala quantas coisas vermelhas você viu. Pode abrir o olho. Provavelmente você não viu nenhuma ou pouquíssima. Por quê? Porque o seu foco estava no preto. A nossa vida é assim. Aonde a gente põe o nosso foco é o que acontece. Então, se o meu foco tá
na questão de tipo, ai meu Deus, eu vou engordar, eu vou engordar, eu vou engordar, eu vou mandando essa mensagem pro meu corpo, isso vai fazendo isso acontecer, porque é o que eu tô procurando, né? Então, assim, aonde a gente coloca o nosso foco é onde a gente se transforma. Então, por isso tem que ter cuidado, essa questão de tipo, ai, nossa, mas se eu comer isso aqui, eu vou engordar. Ai, mas eu quero tal coisa, eu vou engordar. Ai, eu vou engordar. Então, você só tá focando naquilo, então você vai acabar criando isso pra você, né? Eu falo que uma vez eu fui num treinamento do Tony Robbins, e eu, no início, eu era ainda super compulsiva, acima do peso, enfim, eu lembro que eu cheguei e falei assim, nossa, é bom ter comida. Vou engordar horrores esse final de semana. Aí uma moça falou pra mim assim, por que eu compro pra emagrecer, você compra pra engordar? Aí eu olhei pra ela e falei, tipo, né, sou louca. E aí depois, quando eu fui entendendo sobre a mente, sobre as coisas, essa questão do nosso foco, das crenças que a gente tem, e o quanto que isso realmente controla a nossa vida, eu falei, cara, tem toda razão. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nisso, né? Eu falo sempre, você tá andando numa estrada, aí você tem uma pedra, aí você fica assim, não posso bater na pedra, não posso bater na pedra. Você vai bater na pedra. Se você não quer bater na pedra, olha pra estrada. Né? Então, o nosso erro é isso. Tipo assim, eu não posso engordar, eu tô focando só o quê? Só no peso, só no engordar, só no engordar. A gente precisa mudar isso, né? Então, essa culpa de comer com culpa, ai meu Deus, mas eu engordei. Ai, mas eu saí da dieta. Ai, mas... Então, tudo isso vai fazendo você criar cada vez mais esse peso, ficar cada vez mais culpada e trazendo sentimentos ruins que vão trazendo realmente o aumento do peso. Por isso que é tão importante essa questão de trabalhar esse mental, de trabalhar as crenças, os comportamentos, né, de tirar toda essa, eu falo, essa lavagem cerebral que foi feita na nossa cabeça desde pequena em relação a corpo, em relação à alimentação, né, que é tudo distorcido. É bem difícil conseguir sozinha, né, porque quando a gente está sozinho é o nosso consciente ele é 5% só, no nosso inconsciente 95%. Então essas crenças, essas coisas estão todas ali no inconsciente, elas são mais difíceis de poder tirar normalmente, mas também acontece, sabe que às vezes quando a gente discuta alguma coisa, ou alguém, né, às vezes é no bate-papo, alguém fala alguma coisa, parece que você fala assim, nossa, virou uma chave, dá um estalo na cabeça. Quando dá esse estalo, quando vira essa chave, significa que realmente conseguiu de alguma forma acessar ali e mudar no seu inconsciente. Óbvio que a pessoa ela pode tentar conscientemente começar a querer mudar isso, né? Então, por exemplo, sabe, se eu parar de pensar que tudo vai engordar, deixa eu começar a analisar, então ela pode ir fazendo isso também conscientemente, ela já pode ir se policiando para isso, né? Tipo, não é assim que se comer um brigadeiro vai engordar, senão todo mundo estaria gordo, não sei o que. Então ela pode começar a ir trazendo um pouco pro racional, um pouco pra consciência. Mas geralmente conseguir virar a chave mesmo para isso ficar automático, ficar natural, sem sacrifício, aí tem que você fazer terapia, porque tem que ir bem mais ali a fundo, né? Tem que ir mais no inconsciente para poder entender e reverter essas questões mesmo. Na verdade, eu costumo dizer que a gente tem que entender o nosso corpo como se ele fosse um carro. Então é a mesma coisa, você vai abastecer seu carro quando ele está na reserva e você para de colocar gasolina quando o tanque está cheio. Né? Porque se você continuar colocando, seu carro ali vai derramar gasolina, vai estragar o seu carro. O nosso corpo é a mesma coisa. E o meu corpo ele precisa de um combustível para a gente poder viver. Né? A gente tem a nossa taxa de metabolismo basal, que é o quê? O quanto o meu corpo gasta para me manter vivo. Tipo, eu parado, deitada, sem fazer nada, mas só com os meus órgãos funcionando, quanto gasta? Geralmente já é um gasto alto, já é de 1.500 calorias para cima. Né? Então ele já é um gasto alto. Eu não preciso fazer grandes restrições. O que eu preciso é parar de colocar excesso. Né? Então, por exemplo, eu tenho que imaginar como se eu fosse um carro. Então, se meu carro tá na reserva, e sim, na reserva, não pode deixar passar e parar, não. Quando você tá com muita fome também, você não consegue concentrar muito no que você vai comer, na quantidade que tá comendo. Então, assim, começou a ficar com fome, eu vou comer. E assim que eu tô satisfeita, assim que meu tanque tá cheio, eu paro. E aí, para eu poder viver, para eu poder fazer minha atividade no dia a dia, o meu corpo vai queimar aquilo, né? E vai queimar o que tem acumulado. Então, eu não preciso fazer déficit calórico. O que eu preciso é justamente colocar, digamos assim, a gasolina necessária para o meu corpo. Né? O problema é, eu já estou satisfeito, eu continuo comendo. Ou, por exemplo, eu não estou com fome, mas eu estou ansiosa, eu ouvi uma coisa gostosa, eu vou comer. Isso sim, obviamente, o seu corpo ele vai acumular como gordura. Mesmo quando eu passar, meu tanque tá cheio, eu passar no posto de gasolina, vou abastecer. Então, óbvio que aquilo ali vai, né, transbordar e vai machucar, vai manchar ali meu carro. Então, eu não preciso fazer déficit calórico, eu preciso respeitar o meu corpo. Preciso comer quando eu tenho fome, parar quando eu estou satisfeito e meu corpo vai queimar aquele combustível e queimar o que tem em excesso. Então, não precisa de déficit calórico. Eu não sou a favor de comer de 3 em 3 horas, como eu não sou a favor do jejum intermitente. Eu costumo dizer que o seu corpo sabe, né, o tempo certo de você comer. Então, assim, quando que eu vou comer? Quando eu tiver fome. Mas e se eu ficar 10 horas sem ter fome? Seu jejum natural, sabe? Assim, então eu sempre falo assim, o importante é você respeitar o seu corpo. Então, assim, quando o meu corpo tem fome, quando que ele tá precisando de gasolina? Então ele deu o sinal que tá precisando. Então eu vou comer. Então eu tô satisfeito? Não como. Então a gente também, uma das coisas que eu falo muito pra paciente, que precisa sair do automático,
Eu acordo e falo assim, tem que tomar café da manhã, né? Mas eu nem sei se eu tô com fome ou não, sabe assim? Ou, por exemplo, deu 1h da tarde e é a hora do almoço, eu preciso comer alguma coisa, mas não sabe se tá com fome ou não. Espera ter fome, sabe? Espera o seu corpo pedir comida. E aí sim você come. Pensar um pouco de sair dessas regras da sociedade, né? Por exemplo, mas você não vai almoçar? Sabe assim, tipo, essa pressão da sociedade, mas depois você vai ficar com fome. Ou se vê comendo, sei lá, às 3h da tarde, nossa, você tá almoçando agora, sabe assim? Então, se você respeitar mais o seu corpo, você entrar, né, nessa coisa do que precisa ser feito, e aí sim você vai conseguir entender como é que o seu corpo funciona. E aí você vai fazer o horário ideal para você, né? Porque é isso, né? Comer de 3 em 3 horas. A gente tem que entender que a gente não é feito em fábrica. Então, assim, pode ser que alguém realmente a cada 3 horas tenha fome. Pode ser que outro seja a cada 5, pode ser que outro seja a cada 10. E tá tudo bem, né? A gente precisa entender justamente isso. A gente não é feito em fábrica, né? Eu preciso respeitar o meu corpo. Então, começa a se ouvir. Então, assim, eu vou comer quando? Eu vou comer quando eu tenho fome, eu vou parar quando eu tô satisfeita, eu vou comer o que o meu corpo quer que eu como e não o que eu acho que eu deveria comer, sabe? Para com essa maneira de ter que comprar tudo diet, tudo light, sabe? Assim, de você realmente aprender a olhar para dentro, olhar para o seu corpo. Eu sempre falo, quando a gente nasce, se você pegar um bebê, né, ele chora quando ele tem fome e ele para assim que ele tá satisfeito, né? Então ele empurra o peito, ou ele empurra a mamadeira, ele empurra o prato, porque a gente nasce sabendo o que a gente precisa comer, a quantidade que a gente quer comer, a hora que a gente quer comer. Só que aí a gente vai, né? Às vezes nossos pais daquela questão de, não, tem que comer tudo. Vai forçando, a gente vai aprendendo a comer mesmo sem ter fome, vai aprendendo a continuar comendo mesmo já estamos satisfeitos. Então a gente precisa resgatar a nossa origem, né? Que é isso, o que eu quero comer, a quantidade, como a gente nasce com esse equilíbrio no nosso corpo, a gente vai perdendo isso. Então a gente voltar a recuperar isso. Foi um prazer participar e sempre que quiser estou à disposição.